Vamos ver muitas análises e muitas vão convergir para o que está acontecendo hoje aqui no Brasil. Como eu disse para vocês, a gente teve alguns fatos ao longo desses últimos dias envolvendo uma campanha que fizeram contra o filho do presidente Lula, o Lulinha, e essa gente criminosa plantando mentiras por todos os lados, que ele recebia dinheiro, estava roubando aposentado. Gente, isso vai espalhando na extrema-direita, que é um negócio, e em várias franjas da sociedade brasileira. E Banco Master, e Alexandre de Moraes, enfim, há uma campanha permanente para se descredibilizar o ministro Alexandre de Moraes, o Supremo Tribunal Federal, e é por isso que eu tenho feito críticas aqui a colegas aqui no campo progressista que estão caindo nessa armadilha. Estão jogando muito mais foco no contrato da mulher do ministro Alexandre de Moraes, e isso ajuda a descredibilizar o ministro. Não que isso tenha sido uma coisa maravilhosa que tenha acontecido, né? Nós todos lamentamos que tenha havido esse tipo de contratação da esposa de um ministro, mas não é crime. E isso está sendo colocado como uma coisa principal quando é de fato a questão acessória. Mas o objetivo está muito claro, é descredibilizar o ministro Alexandre de Moraes para enfraquecer todas as condenações que esses bandidos todos os bolsonaristas sofreram, para, de um certo modo, tentar neutralizar esse tipo de condenação que eles sofreram. E agora com mais interferências de fora do nosso país, na nossa realidade. Então nós vamos ver vários gráficos, vamos ver pesquisas por todos os lados, aqui tem uma aqui, Quest, simulação de segundo turno. A gente vai vendo uma tendência aqui do presidente Lula, né, nesse gráfico, ter perdido percentual, e o Flávio Rachadinha ter subido nesse gráfico aqui. É legítimo desconfiarmos de pesquisas? É, mas aí estaremos no mesmo patamar de pessoas que sempre desconfiaram de pesquisas. O bolsonarismo sempre desconfiou de pesquisa também. Eles atacam todos os institutos de pesquisa que, de fato, erraram na maior parte das eleições, sempre colocando menos percentual de votos do que a direita acabou tendo no resultado final. E nós sempre desconfiamos, nós do campo progressista, do campo da esquerda, porque, de fato, os institutos de pesquisa serviram para induzir votos, para manipular até no dia da eleição. Aqui no Brasil, a gente não deve esquecer que até no dia da eleição se tinha capa de jornal dizendo quem estava na frente, quem ia ganhar, induzindo o voto e contaminando eleições aqui no Brasil. Mas agora existe pelo menos algum tipo de critério, porque esses institutos têm que publicar suas pesquisas com os métodos, com o tipo de metodologia que foi utilizado, publicar isso junto à Justiça Eleitoral para ter algum tipo de auditagem. Então, hoje que nós veremos, serão muitas especulações também. Começa aqui. Medo de continuidade de Lula ultrapassa pela primeira vez receio da volta da família Bolsonaro. Como é que é? Medo da continuidade de Lula? Vem cá, gente. Você conhece alguém que tem medo da continuidade do governo Lula? Medo por quê? O que o Lula está metendo de medo aqui no Brasil? Agora, vejam só como é que o discurso do pânico moral, do pânico vermelho, do pânico político, do pânico religioso, como é que isso atinge uma série de segmentos aqui no Brasil. Porque as pessoas simplesmente elas não analisam concretamente. Nós acabamos de ver os trabalhadores que ganham até 5 mil reais e os que tinham de desconto do imposto de renda terem agora a alíquota zero. E isso não refletiu nessas pesquisas, muito pelo contrário, no segmento que está ali entre dois salários mínimos e 5 mil reais, essas pessoas tiveram menos intenção de voto no Lula do que tinham anteriormente. Então tem coisas muito erradas acontecendo, sobretudo na informação que as pessoas recebem sobre o que está acontecendo. E é por isso que ainda está em tempo, bastante tempo, não vou ficar aqui dizendo, eu não falei que isso ia acontecer, isso é besteira, né? Isso é até uma certa posição arrogante de ficar dizendo isso. O que nós temos que compreender é o que aconteceu, fazer uma análise racional, tentar chamar a atenção de quem tem poder de decidir sobre essas questões, sobre comunicação, propaganda, informação à sociedade, prestação de contas, o comportamento do presidente da República, das áreas estratégicas, para a gente mudar o rumo e fazer com que as informações cheguem, para que a sociedade fique mais consciente do que está acontecendo, perca medos em função dessas mentiras, do negacionismo, das pilantragens que são feitas e esclarecimentos sobre os papéis de algumas figuras. Sobretudo, algumas que misturam política com religião.
É necessário também fazer o enfrentamento a esses pilantras, esses bandidos, esses malfeitores que exploram a fé das pessoas para fins políticos. Então tem muita coisa para acontecer, muita coisa que pode ser modificada. Agora, certamente não será um ano muito tranquilo, né? Porque dentro da lógica política, diante de tudo aquilo que o presidente Lula já entregou, de tudo aquilo que racionalmente pode ser interpretado, é inaceitável que o Brasil, que o eleitor na reta final, que no dia de dar o seu voto, ele olhando ali para esses dois campos, ele olhe para o Flávio Bolsonaro e fale, olha, isso aqui é muito melhor, é muito racional, é mais inteligente, é mais sensato, é mais brasileiro, é mais patriótico, é melhor para a economia, é melhor para o aposentado, é melhor para o trabalhador, do que tudo aquilo que o presidente Lula tem entregue e tem feito. Agora, tudo aquilo que o presidente Lula tem feito e tem entregue são coisas que pessoas como você e eu estamos enxergando, mas uma grande parcela da sociedade ainda não está enxergando. Outro ponto muito importante é que está mostrando que a economia por si só, os indicadores econômicos por si só, eles não mexem com a intenção de voto do trabalhador e da dona de casa. Aqueles trabalhadores que estão tendo uma melhor renda hoje, eles não estão associando essa condição melhor, ou eles não estão sentindo essa condição melhor, ou eles não estão sendo chamados a atenção que a sua condição melhorou, ou simplesmente eles estão preocupados com outras coisas. Eles estão com as atenções voltadas para outros campos. E aí a gente tem que fazer uma leitura racional do que está acontecendo com esse ser humano, com essa pessoa, com essa cabecinha, e ajudar com que as coisas fiquem melhor posicionadas aqui no Brasil para que a gente não corra risco de viver num país governado por insanos. Será que já não chega o que a gente está vendo lá nos Estados Unidos, que está tendo influência aqui no nosso país? Será que até esse processo eleitoral, será que o que acontecerá com essa criatura, será que não vai influenciar também aqui no na nossa esfera política interna? Então, existem muitos fatores. Se a criatura cair em desgraça lá fora, isso vai ter um reflexo aqui dentro. Então, gente, muita calma nessa hora, vamos analisar o que aconteceu, vamos analisar com racionalidade o que está sendo posto, não sejamos negacionistas, não adianta ficar negando, eu não acredito em pesquisa, a pesquisa não funciona, gente. Isso aí só joga a gente num campo também muito complicado. A gente tem que, até para criticar e até para compreender essas pesquisas, a gente tem que ter uma clareza de como elas estão operando, o que elas estão de fato registrando. Até para fazer as análises reflexas de coisas que elas não estão mostrando, né? É como eu penso e por isso que eu estou aqui. Então, gente, muita calma, vamos olhar o que está acontecendo e vamos ajudar a mudar o que está acontecendo em termos de estratégia de informação, de comunicação para o povo brasileiro, não é isso? Eu fico por aqui, um grande abraço, até o nosso próximo encontro. Tchau.